Esta hyperset, vis significa ver visitar alguém ou algum lugar. Como verbo, significa ir ver uma pessoa ou lugar. Como substantivo, de ir ver alguém ou um lugar. Com it no final, vira substantivo. Com or no final, vira substantivo. Assim vira substantivo e significa uma pessoa que visita um lugar ou pessoas. Vis significa ver o que se vê se expande em uma paisagem. É substantivo e significa uma vista distante, uma perspectiva. Com seu no final da vira substantivo. Assim vira substantivo e significa as capacidades de mal. Uma imagem mental, algo visto no sonho ou imaginação. Com o no final, significa sufixo adjetival. Como adjetivo, significa relativo à visão. Como substantivo, significa ou explicar algo. Com o no final, vira advérbio. Com líbio no final, vira advérbio. Assim vira advérbio e significa de forma visual. Com is no final, significa sufixo verbal. Assim vira verbo e significa formar uma imagem mental, representar dados ou ideias como imagem. Com o no final, significa de is no final. Significa tornar, assim vira verbo, e significa formar uma imagem mental de algo, tornar algo visível ou mostrado claramente. Com ibli no final, vira adjetivo. Assim vira adjetivo e significa capaz de ser visto. Com age no final, vira substantivo. Assim vira substantivo e significa rosto, expressão facial. Com iti no final, vira substantivo. Assim vira substantivo e significa o estado de ser visível, aviso ou atenção pública. Com lipso no final, vira advérbio. Assim vira advérbio e significa de uma maneira que pode ser vista. Com tele no começo, significa longe. A ideia é ver ou transmitir à distância. Assim vira verbo e significa transmitir na televisão. Com ion no final, vira substantivo. Assim vira substantivo e significa sistema de transmissão de imagens em movimento e som. Televisor, programação televisiva. Com por no começo significa para frente. Aqui, a ideia virou uma condição colocada antes de seguir. Assim vira substantivo e significa uma condição anexada a um acordo ou lei. Com ion no visal, será substantivos e significa o ato de nisetna, algo fornecido, uma condição ou cláusula em um acordo. Com ao no final, vira adjetivo, assim vira adjetivo e significa temporário, sujeito à decisão final. Com ad no começo, significa para. A ideia é apontar uma visão para alguém como orientação. Assim vira verbo e significa dar a alguém orientação ou uma recomendação, informar alguém oficialmente. Com ad no começo, significa para. É uma orientação dada para alguém decidir melhor. Assim vira substantivo e significa uma sugestão sobre o que fazer. Orientação profissional. Com or no final vira substantivo. Assim vira substantivo e significa uma pessoa que dá conselhos. Com ore no final, significa adjetival, como adjetivo significa dar conselhos. Consultivo. Como substantivo, significa um aviso oficial dando conselhos ou advertências. Com super no começo, significa em cima. A ideia é olhar de cima para acompanhar o trabalho. Assim vira verbo e significa observar e dirigir um trabalho ou atividade. Com io no final, vira substantivo. Assim vira substantivo e significa o ato de dirigir e observar o trabalho. Com or no final, vira substantivo. Assim vira substantivo e significa pessoa que gerencia e supervisiona trabalhadores. Com ore no final, vira adjetivo. Assim vira adjetivo e significa supervisão ou fiscalização. Com in no começo significa não. A ideia é algo não que servir adjetivo e significa incapaz de ser visto. Com re no começo significa novamente. Revisar é olhar de novo e fazer ajustes. Assim vira verbo e significa revisar e mudar para melhorar, estudar novamente para um exame. Com io no final, vira substantivo. Assim vira substantivo e significa ato de revisar e corrigir algo, nova ou versão atualizada de algo, processo de estudar novamente para um exame. Com isso no final, significa sufixo de pessoa, ideólogo. Como substantivo, significa defensor da revisão de visões estabelecidas. Como adjetivo, significa favorável à revisão de ideias aceitas. Com de no começo, significa fazer pense em ver uma solução na mente e montar um plano. Assim vira verbo e significa inventar ou planejar algo, pensando deixar algo para alguém em um testamento. Com e no começo, significa fazer entrar. A ideia é colocar uma visão dentro da mente. Assim vira verbo e significa imaginar ou visualizar algo na mente. Com age no final, significa sufixo verbal. Assim vira verbo e significa imaginar ou considerar uma situação futura, ver como uma possibilidade provável. Cumprir no começo significa antecipadamente.
A ideia é ver antes, ou prever, assim vira substantivo e significa o ato de prever, previsão. Com áudio no começo significa ouvir, com ao no final, vira substantivo. A cadeia é som mais imagem, assim vira substantivo e significa materiais que usam tanto som quanto imagens. Uma raiz liga muitas palavras. Quanto mais raízes você reconhece, mais você aprende.